E hoje de manhã, Donald Trump comentou sobre a condenação numa coletiva direto da Trump Tower, um prédio bonito dele, gigantesco, bilionário. O ex-presidente dos Estados Unidos afirmou que pessoas más são responsáveis pela condenação dele e que o julgamento foi injusto. Ele deixou muito claro que Washington teria planejado, Ele aproveitou para fazer campanha durante esse discurso. Ele também disse que está sob uma ordem de silêncio desagradável. O norte-americano ainda pediu a substituição do juiz responsável pelo processo. Durante o discurso, Trump também criticou o governo do atual presidente Joe Biden e a política de imigração. Eu acompanhei, ele aproveitou para fazer palanque, pegou várias críticas, foi muito enfático contra Joe Biden, mas ele também disse que subiu nas pesquisas. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com o Bruno Pasquarelli, ele que é professor de Relações Internacionais e doutor em Ciência Política. Bruno, queria começar falando com você. Diz o Trump que aumentou o número de desejo de votos para ele, Ele teve um aumento expressivo depois do julgamento. Podemos dizer, talvez, que não tenha, tão prejudicado a imagem dele? É isso mesmo? Boa tarde para você. Boa tarde, Pedro. Um prazer enorme estar com vocês. Essa vai ser a temática das próximas semanas. Então, nós temos realmente um julgamento que vem ocorrendo aí ao longo desses últimos dias, E que nós ainda não temos realmente pesquisas descrevendo quais seriam as consequências para o eleitor, no caso da corrida presidencial de novembro deste ano. O que nós temos muito claramente é, em primeiro lugar, o Trump está em primeiro nas indicações, com uma vantagem muito pequena em relação ao Joe Biden. A segunda questão é que quem não vota no Trump dificilmente vai mudar a sua opinião sobre isso, vai continuar não votando no Trump. Quem vota realmente no Trump, quem é ali do eleitorado, principalmente mais conservador, mais da extrema-direita, também não vai mudar o voto, vai continuar votando no Trump. O que o Trump está querendo agora, com essa fala de perseguição política, e sempre é importante ressaltar que o Trump, ele goste ou não dele, o Trump ele dialoga muito bem com a mídia, ele consegue trazer muito bem essa questão midiática em torno dele. Então, esse eleitorado, os chamados swing voters, que são aqueles que estão indecisos, que gira em torno de 4%, às vezes um pouco mais, um pouco menos, são esses realmente que o Trump está buscando trazer para ele, eleitores que não veem no Joe Biden uma alternativa interessante, também não acreditam muito no Trump, mas que por essa indecisão ele pode talvez trazer um pouco desses eleitores para o pleito de novembro. O que a gente vai ver, existe uma incerteza, por conta desse movimento ser muito recente. Eu acredito que aí nos próximos dias, próximas semanas, a gente vai ter uma ideia maior a partir das pesquisas que sairão. E durante o próprio discurso, durante a coletiva, ele foi bastante enfático, até disse que a Casa Branca estaria por trás disso. Ele pode se prejudicar com afirmações tão fortes como essa, Bruno? Olha, essas frases fazem parte do Trump falando principalmente para o público dele, para o público mais conservador, para o público da extrema-direita. Então ele diz que ele é um perseguido político, que ele é um prisioneiro político. Então isso é para agradar a base dele. E talvez tentar pegar justamente esse eleitor indeciso, que talvez tenha um viés um pouco mais conservador, e trazer esse eleitor com base nesse discurso da perseguição política. Então, ao longo desses meses, a gente vai ver o Trump enfaticamente dizendo isso, que ele é um perseguido, que esse julgamento foi feito com base em um acordo com a Casa Branca, que os juízes são juízes corruptos. Então, ele vai continuar com esse discurso ao longo aí dos próximos meses para justamente tentar trazer esse eleitor que ainda está indeciso e que é um eleitor que ainda que é tido como conservador e por isso poderia votar no Trump. Mas claro, isso a gente só vai saber realmente ali basicamente quando a gente chegar em novembro, as eleições que estão muito acirradas, assim como 2020, a gente teve uma eleição muito acirrada entre Trump e Biden. Novamente agora a gente vai ter uma eleição muito acirrada, com uma disputa que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. O que a gente sabe é que o Trump está um pouquinho em vantagem ali nas pesquisas, mas novamente ainda um cenário de muita incerteza.
E o que poderia ser, né? O que teria levado o Trump a crescer novamente, né? Assim, tá essa disputa. O Joe Biden talvez não tenha feito uma gestão muito efetiva, ou a questão da política externa dele prejudicou muito. O que pode ter, assim, dado uma manchada na imagem do Biden, talvez, Bruno? Olha, acho que são dois pontos interessantes que você tocou. Primeiro, a política externa, né? Que a política externa do Joe Biden talvez não esteja agradando tanto o seu eleitorado, mas principalmente o eleitorado do Donald Trump, né? Então, nós temos, por exemplo, alguns membros ali que defendem, né, o próprio Partido Republicano, alguns eleitores que não estão, que estão descontentes com a ação ou a falta, né, de ação ali norte-americana em relação a uma postura mais dura contra Israel, né, ali aos bombardeios que Israel tem feito ali na faixa de Gaza. E tem também uma questão importante a ser ressaltada, é que os Estados Unidos ele consegue, nos últimos anos, ter um crescimento econômico, uma taxa de desemprego diminuída. E esse debate, que seria um debate muito interessante para o Joe Biden trazer, né, para justamente mostrar, olha, foi um governo que conseguiu melhorar um pouco esses índices de desemprego, né, diminuir o índice de desemprego, e ele não está conseguindo trazer isso para o debate. O debate fica girando muito em torno de questão de justiça do Trump e agora em relação à questão da guerra. Então, a meu ver, um dos principais problemas em relação ao Joe Biden é a falta de conseguir pautar um debate de uma maneira mais incisiva, como o Trump a todo momento consegue pautar. O Trump tem uma habilidade de comunicação muito grande, o que o Joe Biden já não tem. Então, a gente tem, talvez, né, o Trump levando uma certa vantagem por conta disso também. Pois é, o carisma na política faz diferença e muita, né? E eu queria te convidar para ver uma reportagem rapidinho, assim como quem está acompanhando a gente aqui no Conexão, porque os Estados Unidos autorizaram secretamente a Ucrânia a usar armas americanas contra a Rússia em um território do país ali da Rússia. Isso é complicado. Acompanha comigo. O aval vale apenas para bases russas que dispararem contra a cidade de Kharkiv, a segunda maior da Ucrânia. Logo depois da notícia vir à tona, tropas russas voltaram a bombardear a cidade, matando 3 pessoas e ferindo mais de 20. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou a posição do Brasil no conflito. Em entrevista a jornalistas latino-americanos em Kiev, o governante disse que o governo brasileiro prioriza uma aliança com a Rússia voltada para a economia. Segundo ele, o Brasil deveria dar um ultimato ao agressor. O Itamaraty não comentou a declaração. Bruno, essa mudança da postura dos Estados Unidos é complicada. Por que eu estou falando isso? Vladimir Putin ameaçou com todas as palavras que iria usar armas nucleares caso os Estados Unidos deixassem usar equipamentos deles para atacar o território russo. E agora? Porque eu estava vendo que parece que é uma espécie de testagem dos líderes para ver se Vladimir Putin vai fazer alguma coisa. Seria isso? O que está acontecendo, Bruno? Porque é perigoso, hein? Exatamente, né? A gente tem talvez uma possibilidade de uma elevação ainda maior e uma tensão já crescente. O que é interessante destacar é que nós temos então a Rússia voltando ali na região de Kharkiv, né? Então, se nós formos pensar o território da Ucrânia, inicialmente, né, na guerra, a Rússia tenta tomar o território de Kharkiv, que é a segunda maior cidade ucraniana. Na época tinha 1,3 milhão habitantes. Só que a Rússia não consegue, então a Rússia vai para a parte mais do sudeste e também da parte oeste ali da região. Com o passar da guerra, né, então com esses praticamente 2 anos passados, né, a Ucrânia não consegue mais ter uma grande eficiência nas suas linhas defensivas. Então a Rússia ela começa a voltar ali a tentar fazer um cerco na região de Kharkiv para justamente alongar as defesas ucranianas que não conseguem se defender. E aí essa autorização, né, justamente para que a Ucrânia utilize algumas armas cedidas pelos Estados Unidos, que são armas de médio e longo alcance, no território, dentro do território, como uma espécie de defesa, dentro do território ali de Kharkiv, né, que seria o território ucraniano. Caso a Ucrânia utilize, né, esses armamentos, por exemplo, dentro do território russo, aí a gente poderia falar realmente numa elevação muito problemática da guerra, a gente poderia falar realmente em uma possibilidade, né, até de uma retaliação ainda maior por conta da Rússia. Mas o que a gente está vendo, a gente teve uma notícia, por exemplo, nas últimas 2 semanas, né, o Putin tentando
trazer a ideia de um cessar-fogo, trazer não, né? Tentando aceitar uma discussão de uma ideia de um cessar-fogo, mas infelizmente no momento que a gente está nessa guerra, o que acontece é que a Rússia tomou grande parte dos territórios ali do sudeste ucraniano e a Ucrânia não vai aceitar esses territórios como parte do território russo, né? São territórios da Ucrânia que ela não vai aceitar. Então, existe um grande impasse. Por mais que, eventualmente, queiram negociar um cessar-fogo, dificilmente vai ter realmente uma cessão de território, uma aceitação da cessão de território. Então, a gente chega num momento também muito complicado. Até porque a história mostra pra gente, né, Bruno, que aconteceu isso. Adolf Hitler foi expandindo, deixaram. Foi expandindo, deixaram, até acontecer o que nós sabemos. Então, talvez é um medo da história se repetir, Bruno? Olha, sempre temos esse medo, né? Então, a gente... os países, por exemplo, ali que fazem fronteira com a Rússia, né? Então, a gente pega ali os países Estônia, Letônia, Lituânia, um pouquinho mais para a esquerda, a própria Polônia, que já foi invadida pela Rússia também, né? Então são países que têm um receio, né? A Finlândia, pela parte norte também, são países que têm um receio de uma invasão, né, por parte da Rússia. A própria Geórgia, né, que outro dia a gente teve algumas complicações no território da Geórgia, né, que também tem o receio da Rússia invadir o território. A Rússia, por natureza, ela é um país expansionista e a população russa ela apoia muito o Vladimir Putin. Por mais que o Putin seja um autocrata, né, o que na ciência política a gente fala que é uma denominação praticamente de uma ditadura, de uma democracia incompleta, né? Não existe uma democracia na Rússia. Então, o Putin seria um autocrata e uma das bases ali da sua autocracia, né, do seu governo, seria justamente essa expansão territorial. E ele consegue isso na Ucrânia e, né, a gente não tem certeza que ele pararia em relação a outros países, principalmente países ali como o caso da Geórgia, né? Então, esse país tem receio, né? Tem receio e com certeza vão tentar fazer acordos com a OTAN, tentar realmente fazer acordos com outros países para barrar um pouco esse ímpeto ali do Putin. Mas é um momento complicado, assim como diversos momentos ao longo desses 2 anos, né? Mas esse momento é um momento muito complicado porque justamente caso ocorra algum tipo de ataque, né, da Ucrânia em território russo com armas americanas, isso pode levar ainda mais o nível da tensão, né, e trazer consequências ainda piores ali para aquela região. Pois é, dá para piorar ainda mais, né, como dizem. Bruno, obrigado pelas informações, uma situação complicada e provavelmente a gente vai voltar a falar sobre isso. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço, Pedro, é sempre um prazer colaborar com vocês.